João Batista Cordeiro Guerra, quando chegou a Brasília, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, era já bastante conhecido pelos advogados, porque ele vinha com certa frequência ao tribunal para sustentar, como advogado militante, e a sua personalidade flamejante despertava sempre grande interesse dos jovens advogados para uma aproximação maior com ele, tinha sempre uma informação nova para nos dar, tinha sempre um dado da sua vasta experiência como advogado militante. De modo que ele marcou muito os jovens advogados da época que ele chegou, com seus 30, 40 anos de idade, com a sua simpatia, com o seu notável saber, com as suas qualificações, que todos nós, prazerosamente, muito lhe reconhecemos durante o longo tempo que ele esteve aqui entre nós. O ministro Guerra, ele representa bem esse cenário do juiz legalista, o juiz que observa o texto da lei e aplica com pontualidade, com brilho, com qualificação intelectual, o texto da lei. No discurso de posse do ministro Guerra, ele define muito bem o seu pensamento, citando um dos autores mais consagrados da França no século XX, que é o jurista Georges Ripert. O ministro Guerra, no seu discurso de posse, diz: todo magistrado é um conservador, porque ele é um jurista. Todo jurista, diz Georges Ripert, é um conservador, não no sentido político comum dos nossos tempos, mas no sentido filosófico, porque o jurista toma o espírito de sua ciência, que é o da estabilidade e da continuidade. Encarregados de aplicar as leis e por considerá-las indispensáveis à vida social, não pensam senão em mantê-las. Este é um pensamento, evidente, manifestamente conservador, um pensamento manifestamente legalista. É a lei que era permitida pelo poder dominante no Brasil, e se não fosse o TSE, na sua sapiência, na sua busca pela transformação, nós poderíamos ter um período de governo militar mais demorado do que tivemos. O TSE facilitou muito o caminho da reconstrução democrática, interpretando as leis que eram oferecidas no cenário brasileiro, interpretando essas leis de forma construtivista. O ministro João Batista Cordeiro Guerra era agradável de convívio, era um homem muito civilizado, bastante viajado, casado com uma senhora adorável, Dona Estela. Ele teve no período muito conturbado, difícil mesmo, no TSE. Ele foi para lá em 1977 e ele deixou uma marca bem forte da sua presença. Aplicava a lei com absoluta pontualidade, com absoluta correção, de acordo com os princípios. Era uma personalidade irradiante. As pessoas tinham prazer de estar com ele. Ele tinha sempre uma história agradável para contar, as experiências dele nas muitas viagens que fez. Isso tudo, para nós que éramos pouco viajados naquela época, era fascinante. Ele tinha uma voz muito... falava muito bem, discursava admiravelmente bem, como promotor que havia sido, tinha uma grande prática forense. No Supremo Tribunal, nós todos apreciamos muito o trabalho dele, como disse, quer como advogado, quando ele veio até a nomeação dele como ministro, e quer como ministro. Era um ministro que recebia muito bem os advogados, tinha muita acessibilidade para as questões. Como ele havia sido advogado e promotor, portanto, do lado de fora dos cancelos, ele tinha uma capacidade, ele não tinha receio de trocar ideias com os advogados, nem de sofrer algum tipo de insinuação, porque ele estava aceitando a presença contínua dos advogados no gabinete. Ele fazia isso por cortesia, com muita educação e com absoluta independência. Isso é que eu gosto de dizer. É uma marca que eu vou guardar sempre, da independência dele em relação à presença dos advogados no seu gabinete, e também a atenção com que ele ouvia os advogados na tribuna. Uma coisa que bem diferente do que se vê hoje, né, em alguns tribunais brasileiros, em que os advogados na tribuna acabam sendo um entrave à marcha dos trabalhos, quando isso faz parte do mecanismo tripartite, que é o mecanismo que preside a justiça brasileira. Ao ser nomeado para o TSE com menos de 40 anos, essa é uma sessão solene, como todos sabem, e eu não sabia que era o ministro Cordeiro Guerra que ia fazer a saudação. Ele pede a palavra, leva um discurso escrito,
que faz uma homenagem aos meus pais, as pessoas que estavam todos presentes, e disse: é muito raro a pessoa atingir essas funções de relevo tendo os pais presentes. Porque geralmente quando as pessoas chegam a essas posições, os pais já partiram. Então ele lembrou isso no discurso. E isso me marcou muito, naturalmente. Gaúcho, um homem da fronteira, como ele mesmo gostava de se identificar, da cidade de Erval do Sul. Ele nasceu no distrito de São Joaquim e na zona rural. Então ele se dizia um fazendeiro, um agricultor, um homem do campo na sua essência. E gostaria muito de ter exercido essas atividades ao longo de sua vida, mas foi levado para a área jurídica e nela se deu bem em todas as atividades. Foi promotor, foi professor, foi advogado, foi juiz, tudo por concurso, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, presidente daquela corte, e acabou vindo para Brasília, indicado pelo presidente Ernesto Geisel para ministro da nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. E nessa condição é que ele chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu diria que foi o homem certo na hora certa, porque no momento de tantas mudanças no país e tudo, ele veio dar o rumo, a tranquilidade que o tribunal necessitava, né? E realizou, sob a presidência dele, e se realizou as eleições de 82. Ele era o presidente interino, ele foi nomeado logo em seguida, foi eleito logo em seguida presidente titular. Mas na eleição mesmo de 82, ele exerceu um papel muito importante, dando tranquilidade e todas as acusações que surgiram na época de o sistema eleitoral digitalizado, os votos digitalizados, era tudo começando. Nem o eleitor conhecia direito e havia certas desconfianças, né? O ministro Soares tinha aquela plena consciência de que ele estava no Tribunal Eleitoral, ele mesmo dizia isso, como embaixador do Supremo Tribunal, ou seja, como representante do Supremo Tribunal Federal. E nessa condição ele procurava exercer este mandato de ministro do Tribunal Eleitoral e presidente do Tribunal Eleitoral, mas sempre olhando para o Supremo Tribunal Federal, a quem ele se sentia muito orgulhoso, no bom sentido, de pertencer. Ele gostava muito de uma frase do ministro Galotti, que foi presidente da Corte também, Luiz Galotti, que dizia que o Supremo Tribunal é o diamante azul da República. Então ele dizia, aquele diamante azul que é o Supremo Tribunal, tem no TSE o seu filho maior. Então nós estamos aqui apresentando os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele tinha um prazer, ele tinha um privilégio muito grande, ele exercia a presidência, exercia o seu mundo judiciário ali com grande alegria, com aquela certeza que está cumprindo o dever de magistrado, o dever de cidadão brasileiro e sobretudo, numa área tão importante para o país que são as eleições. Era um homem pacato, um homem de uma personalidade, de uma respeitabilidade natural. Ele era aquele líder que não precisava dizer sou líder, era natural a liderança dele. Ele olhava nos seus olhos e quando tinha que pedir alguma coisa, ele pedia sabendo que aquilo era possível. Então não era feito a mordomias, não era feito a grandes movimentos de festas, de contatos sociais e tudo, no seu mundo de juiz. Era um juiz por excelência. O ministro ainda tinha alguns, não diria meses, mas alguns dias ainda como presidente. Mas ele sentia que precisava dar mais atenção ao problema de saúde que ele estava sentindo, um problema de ordem coronária.
E então ele, vendo que o vice-presidente dele era o ministro Décio Miranda, com quem ele tinha um relacionamento excepcional e tudo, ele então informou ao ministro Décio que ele passaria o bastão para ele renunciaria a presidente, o resto de mandato era pouca coisa, renunciaria para cuidar da saúde lá no Rio Grande do Sul. E assim ele fez. Primeiro, por saber para quem estava passando as qualidades, as características do ministro Décio Miranda. E também ele achava que devia cuidar da saúde, estar mais ao lado da família lá no Rio Grande do Sul. O ministro deixou saudades, ele partiu cedo, mas com certeza a família dele se orgulha, o estado do Rio Grande do Sul dele pode se orgulhar dele. E assim, da mesma forma, todo o Brasil. O saudoso ministro Décio Meirelles de Miranda pode ser considerado um dos maiores colaboradores da Justiça Eleitoral. Dela participou em todas as categorias que a compõem. Foi ministro pela classe dos advogados, foi indicado substituto 2 vezes e nomeado efetivo na classe de advogados. Posteriormente, foi nomeado ministro do Federal de Recursos. Elevado a vice-presidente do mesmo, foi indicado também para participar do Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, foi nomeado procurador-geral da República. Como procurador-geral da República, também exerceu o cargo de procurador-geral eleitoral. E depois foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele voltou ao tribunal na classe de membro. Portanto, dificilmente se encontrará alguém, eu tenho quase certeza que não tem ninguém que tenha atuado nas 3 categorias que compõem o tribunal e que ainda tenha funcionado como procurador-geral eleitoral. É caso raro. Mas a contribuição dele ao tribunal não parou aí. Logo a seguir, antes de se aposentar, exerceu a presidência do tribunal, completando o mandato do ministro Soares Munhoz, que é pelo Supremo, e faltavam uns 3 meses e pouco, e o Décio Miranda foi substituí-lo, assumindo a presidência do TSE durante esses 3 a 4 meses. Colaborou, inclusive, anteriormente a isso, no projeto de lei que redundou no Código Eleitoral atual. Ele participou como membro da comissão elaboradora desse código. Sempre defendeu e não conseguiu que isso fosse tomado ainda quando ministro, o voto eletrônico. Achava que a solução para acabar com as dificuldades das eleições, a má fama de votações em determinados lugares, só o voto eletrônico podia fazer isso. E acabou colaborando com o ministro Nélia Silveira na feitura da urna eletrônica que tanto sucesso faz no mundo. Esse é o ministro Décio Meirelles Miranda.
sempre demonstrou um grande amor à justiça eleitoral. Considerava uma justiça boa, rápida, uma pessoa excelente, muito educado, atencioso, atendia os advogados, as partes, com a maior facilidade, ouvia com atenção. O advogado saía de lá contente por ter exposto a ele as suas dificuldades. A mesma coisa as partes. Mas depois, na hora de voltar, ele voltava de acordo com a sua consciência, como sempre fez. O ministro Oscar Correia, que nasceu em Minas Gerais, no município de Itaúna, ele vem de origem simples, modesta. O pai dele era um português que se instalou com uma vida comercial no interior de Minas Gerais. Posteriormente, foi para Belo Horizonte, para a Faculdade de Direito da hoje Universidade Federal de Minas Gerais, onde fez uma carreira, inclusive como professor catedrático da cadeira que se chama hoje de Direito Econômico. E daí em diante ele foi para a política como deputado estadual em 1947, na Assembleia de Minas Gerais. Posteriormente, ele se elegeu deputado federal em 1955 e foi para o Rio de Janeiro. Nessa passagem política para o Rio de Janeiro, ele migrou da Faculdade de Direito de Minas Gerais para a Faculdade de Direito no hoje Estado do Rio de Janeiro, como professor catedrático, nisso que se chama hoje professor titular de Direito Econômico, e lá permaneceu a vida inteira até os últimos dias da sua vida. Na vida política, o ministro Oscar Correia teve uma característica muito grande. Ele pertenceu à União Democrática Nacional, UDN, famosa, que foi um grande partido de oposição. Outra característica muito forte era o seu amor à cultura em geral, à literatura. E ele era um grande admirador, um grande conhecedor de Dante Alighieri e da Divina Comédia. Tanto que eu trouxe aqui dois livros que representam intensivamente a participação dele. Viagem com Dante. Ele fugiu do mundo jurídico e foi para o mundo literário. E Meus Versos dos Outros, onde ele faz uma traduções de poetas italianos, trazendo essas informações sobre os poetas. Em decorrência disso, dessa vida cultural, literária, ele sempre esteve muito ligado às academias, a começar pela Academia Mineira de Letras, onde ele pontificou, a Academia Brasileira de Letras, onde ele foi também integrante, e, finalmente, a Academia Brasileira de Letras, onde ele esteve até a sua morte. Ele teve uma situação toda excepcional, raríssima, que é a ocupação de cargos nos três poderes, cargos de mandato nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele foi ministro da Justiça, deputado federal e ministro do Supremo Tribunal, portanto, do Judiciário. E isso tudo com muita proficiência e com muita dedicação. Em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, ele trouxe uma visão muito importante para a justiça eleitoral do político que foi a vida inteira. Mas não do político secretário, do político que apenas pensa no seu partido, mas ele pensava muito na vida política brasileira, na vida partidária brasileira, e por isso trouxe uma grande contribuição para o Tribunal Superior Eleitoral como vice-presidente e depois como presidente. A quadra dele, e eu participei, eu fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral nesse período, quando ele foi presidente, vice e presidente, foi muito intensa, porque nós estávamos com a Constituinte, que deu a Constituição de 1988, em atuação. Grandes debates, grandes participações, grandes temas. E nisso o ministro Oscar Correia procurava colaborar intensamente, ainda que fosse, vamos dizer, uma linguagem jornalística em off,
porque ele, ministro do tribunal, não podia participar do Congresso Constituinte, mas dava a sua colaboração intensamente. E no seu período de Tribunal Superior Eleitoral, principalmente já no final, na presidência, nós tivemos que enfrentar a aplicação da Constituição de 1988. O ministro o Dias Correia, ele pode ser uma figura que se liga uma linguagem polimorfa, quer dizer, de uma série de visões que nós podemos ter do professor de direito, do político, do deputado, do ministro da Justiça, do ministro do Supremo Tribunal e do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tudo isso pontificando com a maior dignidade, com o maior capricho de tudo que ele fazia, com a maior altivez. Ele é um homem extremamente simpático, talvez a gente pode até dizer que aquela veia política, do político, que é o homem da massa, do povo, do comício, ele tem que ser aberto, simpático, né? E ele levou isso para a vida dele, com simpatia com as pessoas, com os ministros, com os funcionários, em tudo. Agora, ele era um grande polemista, aquele que sabe brigar pelas suas ideias, sabe discutir e tem discurso para a defesa das suas ideias. Isso ele era imbatível, quer dizer, discutir com ele precisava ter muito argumento e muita força, porque ele sabia discutir. Maurício Correia é daquela geração de mineiros ilustres, inteligentíssimos, que vieram com essa leva de Juscelino Kubitschek. Aqui fez carreira brilhante, primeiro na advocacia. E a história do ministro Maurício Correia na advocacia é coroada com o episódio célebre e conhecido, que ficou em 1983, da ocupação da sede da OAB do Distrito Federal pelo, então, Comando Militar do Planalto. O ministro Maurício desce com os advogados, de braços dados, fazem um abraço ao redor da sede da OAB e começam a entoar o hino nacional. Esse episódio projetou o ministro Maurício Correia, então presidente da OAB, como um defensor das liberdades, que sempre foi. Em 86, 3 anos após essa ocupação, Brasília ganha a sua representação política. E o ministro Maurício Correia consegue se eleger senador da República pelo Distrito Federal. E se torna, inclusive, senador constituinte em 87. O presidente Itamar Franco refaz o Ministério Collor e convida para ministro da Justiça o então senador Maurício Correia. Faltava-lhe o Poder Judiciário. O ministro Maurício Correia é então nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Com essa atribuição de ser o gestor, o organizador das eleições, quando o ministro Maurício Correia assume a presidência e se vê nessa posição, o ministro Maurício Correia chega aqui com uma alegria e um entusiasmo próprios de quem já participou de diversos processos eleitorais como candidato. Porque ele já havia sido eleito presidente da OAB durante 3 vezes, e as eleições aqui em Brasília da OAB, tradicionalmente, são eleições muito disputadas. O ministro Maurício Correia disputou as primeiras eleições de representação popular para o Senado, então já havia sido cliente da Justiça Eleitoral como candidato e como membro de um partido político, e agora, digamos assim, está do lado de cada balcão da organização das eleições e na organização das legendas partidárias e um relacionamento com os candidatos que ele havia experimentado. Então, o fato dele estar agora como organizador de um processo eleitoral ao qual ele sempre participou, fez com que ele desempenhasse as suas atividades de presidente e de julgador, enquanto estava na bancada, com a maior alegria e com a maior satisfação. Isso nós percebíamos, a cada sessão em que ele presidia, o seu entusiasmo por estar no meio político. Certo é que, nesse momento, não mais
exercendo um mandato representativo parlamentar ou de presidente de órgão de classe, mas sim como o próprio presidente de quem organiza a eleição. Isso, com certeza, a gente via em seus olhos e lhe trazia uma grande satisfação. Sob a presidência do ministro Maurício Correia, aconteceu um fato histórico, considerando a ótima receptividade do eleitorado com a urna eletrônica, a Secretaria de Tecnologia da Informação consegue que, no ano de 2000, nas eleições municipais de 2000, presididas pelo ministro Nery Silveira, vice-presididas pelo ministro Maurício Correia, o Brasil experimenta 100% de votação eletrônica. Entretanto, é natural que candidatos que tenham perdido a eleição, de uma forma ou de outra, procurem contestar os resultados. A urna eletrônica serviu como argumento para alguns candidatos que haviam perdido as eleições no ano de 2000, sobre uma eventual fraude que esse sistema poderia receber. E nesse contexto, justamente após as eleições de 2000, quando o ministro Maurício Correia assume a presidência, o ministro Maurício Correia teve a atitude corajosa de requerer uma auditoria independente e externa no sistema eletrônico de votação brasileiro, o que ocorreu em 2001, após, inclusive, a sua despedida da presidência do TSE. Tanto é que, no seu discurso de despedida, o ministro Maurício disse que uma das suas contribuições para a justiça eleitoral, para a democracia brasileira, seria essa auditoria no sistema de votação eletrônico, para que se comprovasse que, de fato, o sistema era um sistema seguro. Era uma simpatia, de uma educação e de uma elegância de gestos com todos nós, que realmente a sua passagem, por mais rápida que tenha sido, deixou cativado em todos os servidores.